Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 128. Salmo 128. Veja, irmãos, hoje já se falou de felicidade, de ser feliz, né? Diversas coisas direcionadas à família, filhos. Mas assim, no que consiste a felicidade da família? Ela existe? Será possível viver a felicidade? Na sociedade, os psicólogos, os terapeutas, eles procuram oferecer resposta para essa questão. Mas as soluções apresentadas não surtem muito efeito. Outros acham que essa tal felicidade, ela não existe e define a família como um mal a ser suportado, né? Algo que tem lá seus momentos de alegria e tem também os seus momentos, os seus problemas. Existem alguns pais que não estão nem aí com os princípios éticos, morais, em que seus filhos são criados. Outros filhos que não dão a mínima para os seus pais, cônjuges que não mais respeitam o compromisso do casamento. E assim, longe dos princípios do reino, as famílias se desfazem sobre a égide do divórcio, dos vícios, da violência, do abandono, da falta de teto, de comida e outros reveses que são noticiadas diariamente. Por outro lado, algumas falsas igrejas têm oferecido um fanatismo religioso como resposta aos problemas da família. E aí, se você dá lá uma boa oferta, ou então se você pega lá uma flor ungida, um lenço ungido e leva para casa, acha que vai resolver o problema na família e, no entanto, nenhuma mudança significativa é vista. Mas o que será que o eterno Deus tem a nos dizer a respeito da família? Porque foi Deus que criou o homem, foi Deus que instituiu a família. O Senhor Deus, através de sua palavra, há muito já tem nos instruído sobre a felicidade da família. E aqui nesse Salmo 128, nós vamos encontrar uma expectativa diferente daquela que o mundo oferece ou que os falsos pregadores do Evangelho eles trazem. Nós vamos ver nesse Salmo dois pontos principais que queremos desenvolver nesta noite para que tenhamos mais compreensão. Primeiro, qual a fonte da felicidade na família? E o segundo ponto é, qual a abrangência dessa felicidade? Vamos ver o Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho de tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos dos teus filhos, pai sobre Israel. A palavra de Deus aqui que nós lemos
começa falando de um certo homem que é bem-aventurado, que ele é muito feliz, que ele é abençoado por Deus. E essa experiência, e essa felicidade, ela é experimentada dentro do contexto da família. Mas notem que essa felicidade, ela está inseparavelmente relacionada com Deus. Ele é feliz porque teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Mas o que quer dizer isso? Em primeiro lugar, ele teme ao Senhor. Para o descrente, temer a Deus é ter medo do julgamento de Deus, é ter medo da morte eterna, porque de fato Deus, ele tem poder para matar a alma e lançar no inferno. Assim diz a palavra de Deus no Evangelho de São Lucas, capítulo 12. Mas para o crente, temer a Deus é algo muito diferente. O temor do crente é reverência a Deus, é obedecer aos seus mandamentos, é fazer a sua vontade. Digamos assim, é como o filho de um rei, que respeita, que honra, que demonstra reverência, que obedece ao rei, mas ao mesmo tempo tem intimidade, tem confiança, ama o rei, porque o rei é seu pai. E ainda que, porventura, ele venha sofrer disciplina, ele sabe que o pai vai discipliná-lo com amor. Temer a Deus implica em saber quem é Deus, é reconhecer a sua grandeza, é reconhecer a sua majestade, a sua eternidade, de que Ele é santo, santo, de que do seu poder, da sua sabedoria, enfim, é reconhecer que o Senhor é Deus. Mas, ao mesmo tempo, implica em reconhecer quem somos nós. É reconhecer que somos pecadores miseráveis e confessar toda a nossa insuficiência, insignificância, incapacidade. Ele é o Deus que habita na luz inacessível e nós somos pó. Ora, uma vez que reconhecemos quem é Deus e que sabemos quem somos nós, então nos mantemos ou vivemos numa atitude de reverência, de respeito a esse Deus e a sua palavra. Bom, temer a Deus e andar nos seus caminhos. Andar nos caminhos do Senhor, na linguagem do Salmo, significa viver em obediência aos mandamentos de Deus, o Deus da aliança. É um estilo de vida piedoso que revela o meu amor a Deus, evidenciado nas práticas externas das minhas atitudes, obedecendo e fazendo a sua vontade. E isso inclui em desviar-se do pecado e lembrar que já somos salvos, que fomos redimidos pelo sangue de Jesus, resgatados da condenação do inferno, portanto somos gratos a Deus. Então, este homem não vive de acordo com seus próprios preceitos, ou seguindo os pensamentos do mundo, mas vive de acordo com a vontade de Deus, revelada em sua palavra. Ele dirige a sua vida e a vida da sua família através da palavra de Deus. Aqui aprendemos que onde há temor do Senhor, também deve haver
obediência ao Senhor e à sua palavra. Essas duas coisas, temer ao Senhor e obedecer à sua palavra, mostram que esse homem possui um relacionamento correto com Deus. Seu amor, sua confiança, respeito, dependência, submissão são voltados para o Deus da aliança. Em terceiro lugar, essa felicidade não é o alvo da vida desse homem. Por incrível que pareça, a felicidade dele e da família não é o alvo dele. O alvo dele é o próprio Deus. O alvo dele é o próprio Deus. O que vem com isso é lucro. A consequência que vem disto é bênção. Felicidade, então, é uma consequência de um relacionamento correto com Deus. Como ensina os evangelhos: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Vamos todos? E todas essas vos serão acrescentadas. Ora, tendo em vista de quem é Deus e quem somos nós, entendemos que este relacionamento com Deus só é possível por pura graça de Deus, pura bondade de Deus, porque não há nenhum mérito em nós, para que Ele seja bondoso e gracioso para conosco. Como eu já disse, somos pecadores miseráveis. Graça que se revela no fato dele ter enviado seu Filho Jesus Cristo para que nossos pecados fossem perdoados e fôssemos adotados como seus filhos. Os irmãos estão entendendo, amém? Então, nisto consiste a felicidade, que em Cristo Deus se tornou nosso Pai e assim temos comunhão com Ele. Por isso fica claro que Deus é a fonte da felicidade da família. Amém, irmãos? Mas essa felicidade, ela não chega a nós de maneira mística. Isto é, você vai, acende umas velas, né? Fica lá de frente da vela, recitando algumas coisas, né? Ou pega uma foto da família e coloca lá para que os obreiros orem, ou usando algum sabonete ungido, ou comprando algum óleo, né? Milagroso, ungido, né? E traz para a família, para dentro de casa. Não, isso é coisa dos mercenários da fé, né? Mas a bênção do Senhor, ela chega à família por pura graça, por Deus ter nos chamado ao relacionamento correto com Ele, por meio do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A felicidade também não é pelo que você possui ou através do dinheiro. Existem aqueles que julgam que se possuísse uma boa condição financeira, se tivesse uma casa boa, grande, um carro muito caro, né? Um bom plano de saúde, uma escola muito boa e cara para os filhos, né? E tudo que o dinheiro pode comprar, então ele e seus filhos seriam felizes. Mas Deus classifica essa sabedoria como loucura. Lucas capítulo 12, verso 15 diz assim: tende cuidado e guardai-vos de
toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que possui. Nossa confiança, ela não está no dinheiro. O dinheiro não evita divórcio. O dinheiro não evita filhos rebeldes. O dinheiro não evita determinadas doenças ou outras desgraças que possam vir sobre a família. Não. Basta ver os noticiários e constatar que felicidade no lar não tem a ver com dinheiro. Quantas famílias, ricas vivem em condições completamente infelizes? Quantos lares desfeitos, quantos filhos chegam até mesmo a arquitetar e matar os próprios pais? Portanto, aquele que diz, se tivesse isso ou aquilo, seríamos felizes. Essas pessoas estão falando conforme a sabedoria do mundo e não conforme a sabedoria que provém da cruz. É aqui que os falsos evangelhos, eles falham. Nele, Deus é apenas um meio deles serem felizes, de ser rico, de ser curado, de ser abençoado. Mas o verdadeiro evangelho nos ensina sobre a nossa maior necessidade, que é um relacionamento correto com Deus. Um Deus que proporciona nessa comunhão com toda a graça. Porque quando as adversidades batem a porta, você recorre a quem? A história da Bíblia diz que quando Davi e o seu exército voltou para Siclag, cidade refúgio, onde ele estava, os amalequitas tinham ateado fogo na cidade e levado todas as famílias, sequestrado todas as famílias, e eles ficaram sem saber o que fazer, e começaram a chorar até não ter mais lágrimas. Mas a palavra diz que Davi se animou no Senhor em oração. Às vezes, irmãos, estamos com uma causa impossível diante do Senhor. E como não vemos as coisas melhorarem, antes parecem piorarem, então desistimos de continuar buscando. Davi, ele não viu nada melhorar para que ele se animasse. Pelo contrário, as coisas pioraram. Os seus homens queriam apedrejá-lo, acusando ele de ser o culpado por suas famílias terem sido levadas. Mas a palavra diz que Davi orou ao Senhor e, como resultado disso, Deus lhe respondeu. Digam amém. Amém. Aleluia. Eu pergunto, como está o seu ânimo nessa campanha de oração pela família? Será que horário está muito cedo, pastor? O tempo chuvoso dá aquela preguiça, não viu ainda nenhum milagre acontecer, nenhuma mudança lá no horizonte, Mas aí eu pergunto, será que a salvação do seu filho não vale esse sacrifício? Será que o seu casamento, a sua família, não vale essa dedicação? O que nos anima, irmão, na verdade, é a nossa fé no Senhor. Portanto, não paremos de orar. Deixa eu contar uma historiazinha. Conta-se uma história que uma vozinha, estava com a sua neta doente, muito doente, ardendo em febre. Ela então precisando muito de um médico, e aquela vozinha deixou a sua netinha sozinha em casa e foi à cidade
Mas quando chegou no hospital, ninguém quis atendê-la. Nenhum médico quis se dispor a ir ver a sua netinha. Ela saiu dali, encontrou uma igreja, assim, ela entrou, tinha algumas irmãs orando. Olha como é importante o ciclo de oração, né? Tinha algumas irmãzinhas orando, ela não sabia orar direito. Ela se ajoelhou e disse: Senhor, minha netinha está tão doente. Eu sei que tu estás vendo ela agora. Está tão carente, necessitada, Senhor, de médico. Olha, Deus, eu deixei ela assim ela está sozinha em casa. Tranquei a porta. Senhor, vai lá. Eu tenho ouvido que tu és o médico dos médicos. Vai lá, Senhor. A chave eu deixei debaixo do tapete da entrada. As irmãs ficaram olhando e rindo a forma dela orar. Mas aquela intimidade, aquela confiança. E aí ela fez a oração e voltou. De longe ela viu a netinha brincando no quintal. Aí disse: avó, a senhora foi buscar um médico? Ele veio. Ele disse: foi a senhora que mandou. Ele veio. Ele botou a mão na minha cabeça. Estou boazinha. Ele deixou um recado. A chave ele deixou debaixo do tapete de novo. Aleluia. Sabe, irmãos, Deus se revela pessoal, intimamente, àquele que o teme. Aleluia. Quanto mais nos deleitamos em Deus, mais prazer Ele tem em nós. Quanto mais prestamos a Ele a nossa devoção, cheia de reverência, mas Ele se revela a nós, dando-nos conhecer na sua intimidade. Então, amados irmãos, tenhamos confiança, tenhamos cuidado sobre a quem depositamos nossa esperança quanto à felicidade do lar. Se você busca o fundamento de uma felicidade no que você pode fazer com o seu próprio esforço, você é um tolo. Mas somente podemos encontrar verdadeira felicidade aqueles que possuem um relacionamento de comunhão com Deus. O fundamento é comunhão com Deus. É o único meio. Deus é a fonte da felicidade da família. Bem, quando nós dizemos que a felicidade é uma bênção de Deus, e aí? O que é que está incluído? Né? Qual a abrangência dessa felicidade? O que está incluído nessa felicidade que Deus concede? Que Deus é a fonte. Em primeiro lugar, inclui trabalho e usufruir dos frutos do seu trabalho. Trabalhar e usufruir, irmãos. No verso 2, diz assim: do trabalho de tuas mãos comerás. Eu acho que uma das piores coisas dentro da família é quando o provedor ele fica desempregado. É terrível. O homem sem trabalho é terrível. É uma das alianças de Deus com o homem, é o trabalho. A imagem do homem aqui, abençoado por Deus, não é a de um homem que ganhou na loteria, que descobriu um grande tesouro, ou obtendo as coisas de meios escusos, e com isso ficando rico rapidamente e tendo tudo o que quer. Mas a imagem que a palavra mostra aqui é de um homem trabalhando. Do trabalho de tuas mãos comerás. Muitas pessoas julgam que a bênção de Deus
na vida de um homem significa obter as coisas com pouco trabalho, com pouco esforço, ou algo que caindo do céu, né? Mas as Escrituras mostram que este homem abençoado, mencionado aqui no Salmo, é um homem trabalhador. É uma pessoa trabalhadora, né? Lá na casa dos meus pais, lá em Barbacena, desculpe, lá em Barreiros mesmo. Meu pai, meu pai era operário da usina. Eram 13 filhos, né? E para sustentar, ele ainda fazia alguns trabalhos fora. E aí ele levava a gente. Ele ensinava, ele trabalhava e ensinava ao mesmo tempo. De maneira que todos os filhos, pelo menos os homens, aprenderam a consertar uma encanação d'água, a instalar uma luz, a consertar um serviço de pedreiro. Interessante, se fosse nos dias de hoje, era chamado de exploração de menor, né? O trabalho, ele é visto por Deus como uma bênção. E esta bênção, ela inclui a vocação para o qual foi chamado, as habilidades que Deus dá, a própria saúde, né? E as oportunidades de trabalho que oferece. E aí é óbvio que tudo isso tem a ver com a providência de Deus. Diga um amém. Amém. Mas este homem, ele comerá do fruto do seu trabalho. Isso implica que Deus lhe concede vida e saúde para esse desfrute. Não é aquela coisa que o sujeito morre de trabalhar e depois os outros é que vão usufruir e gozarem no seu lugar. Mas o texto diz que feliz será e tudo lhe irá bem. Isso não significa, irmãos, que ele não terá problemas, não. Mas quer dizer que a bênção do Senhor está com ele. E mesmo que venha a passar por problema, o Senhor é o seu abrigo e o resultado disso será bom. Digo amém. Aleluia. E aí, irmãos, será que nós percebemos quanto temos sido abençoados por Deus? Foi falado aqui até das pequenas coisas, né? Que a gente muitas vezes não se apercebe. Se temos trabalhado e estamos usufruindo dos frutos deste trabalho, isso deve ser uma bênção de Deus. Dia após dia, experimentamos a sua provisão em nós. Louvado seja Deus. No verso 3, né, fala da bênção de Deus, inclui uma esposa que lhe dê alegria. A esposa do homem bem-aventurado é comparada a uma videira frutífera no interior de sua casa. A ideia de como uma videira frutífera que dá muitas uvas, assim é a mulher que tem filhos, que tem habilidade com as mãos, que edifica a sua casa e cuida do seu marido. A videira também envolve a ideia de alegria. A videira produz uvas, das quais se faz o vinho. E o vinho na Bíblia é uma dádiva de Deus que alegra o coração do homem. Assim, essa mulher é vista como fonte de alegria do seu marido e ele se alegra com ela. Portanto, irmãos, você que está aqui casado, homens aqui presente,
se você teme a Deus, deve ver sua esposa como uma bênção de Deus para você. Deve lembrar que a felicidade de Deus, para você, abrange também o seu casamento. Amém, irmãos? E a parte B do verso 3 fala que ter filhos também é esperança para o futuro. Os filhos do homem bem-aventurado são comparados a um rebento de oliveira ao redor da sua mesa. A oliveira produz azeitonas, da qual faz o azeite. Não queremos entrar aqui nos benefícios do azeite, mas ao mencionar rebentos, quer dizer que ainda não frutificam. São filhotinhos da oliveira, mas são promessa, são potenciais, são a esperança de que lá no futuro eles vão produzir. Amém, irmãos? O Salmo 112, verso 2 diz assim: a sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Amém? E quando diz a roda da mesa, já foi falado aqui, indica que estarão sobre o cuidado, sobre a proteção, sobre a instrução do seu pai. O próprio pai, ele é a oliveira adulta que deve nutrir os rebentos. Como está escrito, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. A bênção do Senhor inclui a prosperidade de sua comunidade. Versos 5 e 6. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. O Monte Sião era o lugar da casa do Senhor, onde ficava o templo, o santuário, onde a nação se reunia nas grandes festas anuais e recebia as bênçãos sacerdotais. Era considerado o centro do qual as bênçãos do Senhor fluíam para a cidade, para Jerusalém. Aqui nós devemos lembrar que os Salmos 128, é um dos salmos de romagem. Ele está dentro daqueles salmos que eram cantados pelo povo de Deus quando se dirigia para Jerusalém a fim de adorar a Deus. Então, é muito propício lembrar dessas bênçãos que procedem a partir de Sião, isto é, a partir do local do culto. Para os nossos dias, eu posso dizer que as bênçãos fluem a partir da igreja, onde nos reunimos. A bênção aqui proclamada inclui o desejo que o homem seja abençoado desde o lugar onde o povo se reúne para adoração a Deus. Esse Deus que perdoa, que salva, que redime o seu povo dos seus pecados e que abençoa. Ao encontrar-se com Deus no culto, o homem que teme a Deus e anda nos seus caminhos, recebe as suas bênçãos. A bênção aqui consiste em ver a prosperidade de Jerusalém durante todos os dias da sua vida. E aí, quando menciona a cidade de Jerusalém, refere-se a ela como sendo o povo de Deus, a sua comunidade, a sua cidade. Então, pais e mães aqui presentes, lembrem-se, a piedade de vocês terá reflexo direto sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre as futuras gerações, para levar adiante os princípios do reino, servindo na igreja de Deus
influenciando nos padrões morais da sociedade em que você vive. Amém? E aí nós podemos ser o tipo de pai e mãe mencionado aqui. A esposa só pode ser a alegria para esse marido. Os filhos só podem ser uma bênção e alegria para os seus pais, se Deus for o fundamento de nossas famílias. Ele é a fonte da felicidade que abrange todas essas bênçãos na família. Queria só encerrar contando mais uma historinha. Conta-se também que certa mulher, ela vivia se queixando das suas lutas e das suas privações, que não tinha dinheiro para nada, nem mesmo para pagar as contas de água e de luz. E aí ela contando isso para o pastor da sua igreja, o pastor pediu a Bíblia dela e começou a folhear de um lado para o outro, e sem ela perceber, ele colocou algo ali dentro da Bíblia, né? E disse assim, devolveu a Bíblia para a irmã, né? E disse assim: minha irmã, eu te recomendo a ler no Evangelho de Mateus, capítulo 6 e 33. Estude essa passagem bíblica, pois tenho certeza de que você vai ser abençoada. Aquela mulher agradeceu, né? Meio assim, né? Garantiu ao pastor que iria ler sim e estudar aquele texto bíblico indicado. Foi embora meio triste, cabisbaixo. Algumas semanas depois, o pastor soube que de fato a luz e a água daquela família foi cortada. E aí ele foi fazer uma visita àquela família, né? E quando chegou lá, perguntou à mulher: minha irmã, você leu o texto bíblico que eu indiquei? Ela disse: ah, sim, pastor, li várias vezes, né? Li várias vezes. Mas nem assim você foi abençoada? Nem assim, pastor. Aí o pastor olhou assim e disse: pode trazer a sua Bíblia? E ela foi buscar, demorou um pouco, não sabia onde estava, né? E quando chegou, entregou a Bíblia ao pastor, o pastor disse: foi nessa Bíblia aqui que a irmã estudou, Mateus 6,33? Ela disse: eu só tenho essa, pastor. Aí o pastor olhou assim, foi lá no Mateus 6, estava lá um cheque que o próprio pastor tinha colocado, bonzinho, né, pastor? Né? Um cheque lá, que com aquela quantia podia ter pago todas as suas dívidas. E aí ela ficou toda envergonhada com o pastor, né? Porque de fato ela não tinha lido a Bíblia, senão ela teria sido abençoada. A palavra do Senhor diz assim: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Precisamos temer ao Senhor, amar ao Senhor, temer ao Senhor, obedecer os seus mandamentos, e a sua palavra é verdadeira, né? Que todas as demais coisas nos serão acrescentadas.